Um bom dia, né? E desejo que todos os ouvintes tenham um dia maravilhoso. Secretária, uma das pastas, se não a de mais movimento, a de mais reivindicações e que exige ações, pelo menos cobradas por parte dos pacientes que sejam mais imediatas. A gente sabe que a cobrança por uma pavimentação, ela acaba podendo esperar um pouco mais, outras situações também, mas a saúde é uma das situações em que a pessoa precisa do atendimento, do serviço na hora, né? Isso mesmo. Na verdade, a saúde ela tem, né, uma complexidade pela questão da sensibilidade da sua causa, né? O usuário, ele não... A consequência do não atendimento ela pode ser muito séria, pode inclusive levar à questão do óbito. E num cenário nacional, né, as secretarias de saúde, tanto municipais quanto estaduais e o próprio Ministério da Saúde, vem passando por grandes dificuldades. Nós temos um sistema de saúde hoje, né, denominado SUS, Sistema Único de Saúde, que nasceu lá na década, né, de 80, a partir inclusive da Constituição e tudo mais, e que hoje sofre todas as consequências, principalmente pela questão do financiamento. Nós temos uma tabela SUS que é defasada, né? Não existem reajustes. Nós temos procedimentos hoje que não estão contemplados na tabela SUS. Então, fica difícil esse gerenciamento por parte dos municípios lidar com um sistema que não consegue se sustentar. Né? Como que nós, por exemplo, compramos um exame, né, por um valor que a tabela SUS não repassa, às vezes, nem 50% daquilo que a gente pagaria. Como, por exemplo, né, nós recebemos pela tabela SUS R$ 48,16 por uma endoscopia. Só que eu não compro uma endoscopia por esse valor. Então, todo o restante da contrapartida ela tem que ser municipal. A gente não compra uma colonoscopia por R$ 112. Eu preciso complementar com mais R$ 237, porque esse exame me sai R$ 350. Então, todo o fio da situação, da dificuldade que se tem hoje no cenário, ele já começa pelo ente maior, desde a questão federal. Claro que tem, né, muito claro na sua lei que o financiamento é tripartite, que seria ter dinheiro da União, do Estado e dos municípios. Mas os municípios fazem a sua contrapartida, né, que deveria ser de 15%, mas o fazem muito mais. A média catarinense está em 25%. Criciúma fechou o ano passado próximo a 31%. Então, nós temos toda essa dificuldade que acaba gerando todo esse desconforto para a população e do qual a gente sensibiliza, mas que a gente tem que ter muito claro que não se faz saúde sem ter recurso. Né? E o município dá toda essa contrapartida, como eu disse, muito além do que deveria, porque o governo se preocupa com as pessoas, mas precisa ter uma sustentação para tal. O governo do estado hoje deve aos municípios, né, um valor financeiro muito significante. Quando as pessoas falam, às vezes falta medicamento, falta isso, falta aquilo, mas, por exemplo, o cofinanciamento da assistência farmacêutica, a última parcela que o Estado nos depositou foi em março do ano passado. Então, hoje, eu te digo que o desafio de ser gestor de uma secretaria de saúde, e aqui falo em nome de todos os secretários, não falo enquanto a Franciele, secretária do município de Criciúma, está muito difícil, né? Pela questão orçamentária. A gente não compra uma consulta por R$10. Então, dizer que os municípios não investem, investem, só que não dá para um município bancar tudo, né? E o ente federal ser o mínimo possível dessa contrapartida. E o município, né, secretária, acaba sendo onde estoura o problema, quem responde, quem é cobrado, a secretária, onde passa, mesmo nas suas horas de folga, acaba sendo cobrada também, né, da falta daquele medicamento, do profissional do posto de saúde, acaba sendo o município que acaba também respondendo por todo esse problema que não é exclusivamente seu. Certamente, porque as pessoas estão aonde? No seu município. Então, o acesso delas
é com a prefeitura, é com a Secretaria de Saúde. Né? É claro que o secretário de Saúde, na verdade, todos os gerentes e coordenações, eles não têm horário para trabalhar. Isso é uma função que a gente assume, né, com total responsabilidade. Né? Domingo, um exemplo claro. Né? Domingo eu trabalhei muito, né, em virtude de uma criança que engoliu moeda, que a gente teve que fazer uma transferência, de uma outra criança que teve que ser acionado o SAER, toda uma situação para transferir para Joinville via helicóptero, depois teve toda a transferência do pai, da mãe. Então, nós estamos à disposição 24 horas por dia para fazer o melhor. O nosso compromisso é com o acerto, não é com o erro. Mas as falhas que nos são apontadas, a gente sempre tenta melhorar. Não as ignoramos, em hipótese alguma. Né? Sempre o planejamento ele vem para melhorar. Como, por exemplo, né, existe muita queixa pela conduta frente aos trabalhadores da saúde com o atendimento para com a população. Né? Muitas vezes esse não, né, tem que ser um não dito de outra forma, mais esclarecedora, mais orientativa para que o usuário possa buscar, né, os seus direitos. E até em virtude dessa contrapartida, né, dos munícipes, que nós vamos estar, inclusive, quinta e sexta-feira, fazendo uma capacitação sobre qualidade no atendimento. Como acolher o usuário, como trabalhar com a humanização, como se sensibilizar pela causa do sujeito. Então, essas referências que a população acabam nos dando, elas estão nos levando a isso. As queixas, quando elas são nominadas, nós estamos chamando os servidores, não para puni-los, mas para conversar e perguntar o que falta, né? O que você precisa para melhorar a qualidade do atendimento, por que trata as pessoas desse jeito. Mas também temos que levar em consideração em tudo isso, né, que o usuário tem os seus direitos, mas ele também tem os seus deveres. Né? E o que está acontecendo e nos levando? A gente tem já toda uma dificuldade orçamentária, agenda as consultas, que as pessoas estão numa fila há um tempo, agenda os exames e elas estão faltando, Carlos. E estão faltando numa quantidade muito elevada. Inclusive, estamos comunicando o Ministério Público para tentar nos ajudar, porque nós avisamos as pessoas, tem um agente comunitário, tem o telefone, por que não nos dizem no momento, olha, comunidade, enfermeira tal, eu não preciso mais desse ultrassom. Você pode dar para outra pessoa. Exatamente. Cansei de esperar, meu problema se agravou, paguei particular. Não tem problema nenhum. Ou até se resolveu, porque muitas vezes o caso até já se resolveu. Né? Às vezes é lá num dermato, uma alergia que tinha, a alergia já passou, já não tem mais esse problema, ou N outras situações que a própria atenção básica conseguiu resolver para o usuário e não estão nos dando esse suporte. Nós estamos agendando 600 ultrassons, uma média de 200 por semana. Metade das pessoas estão faltando. É muito. É muita coisa. Acabamos de fazer, agora que nós estamos trabalhando com o CISREG, que é uma ferramenta do Ministério da Saúde que consegue nos dar dados, né? Porque está dentro, informatizado. A média das nossas consultas, a falta para os especialistas está em 35%. Eu havia falado para o prefeito 25%, mas agora eu tirei os dados de novembro e dezembro, está maior. Então a gente sabe, porque eu estou esperando muito tempo, não preciso mais. Certo, falha em alguns momentos, mas o usuário também falha nos seus deveres, então, não, eu vou oportunizar essa vaga para outra pessoa, porque o profissional está lá esperando, o médico está lá esperando, foi agendado aquelas pessoas. Existe um gasto, né, desse profissional, que no mínimo sai R$62 a consulta, a gente já fez as contas, só pelo salário. Sem levar em consideração todo o espaço físico, a água, a energia, o telefone, o papel toalha, a enfermagem que vai atender, o sistema de informática. Essa consulta ela não sai por R$10. Né? Então, a nossa responsabilidade, enquanto o nosso dinheiro, eu também sou cidadã, eu também contribuo. Né? Então, a gente pede encarecidamente, nós vamos fazer uma campanha, o ano passado já trabalhamos um pouco com isso, eu visitei todas as comunidades, passei quase 2 meses e meio, todas as noites, 2 reuniões por noite. Esse ano a gente vai dar um enfoque maior ainda sobre isso. Vamos pedir ajuda aos conselhos locais de saúde, né, que mobilizem as suas comunidades para o aproveitamento daquilo que o Sistema Único de Saúde e o governo está ofertando.
muitos desafios, como a senhora citou, mas ao mesmo tempo investimentos. A UPA da Próspera, finalização, é um desses investimentos, um dos maiores, que deve também iniciar os atendimentos em breve. Quais são os investimentos, a sua avaliação, secretária, das ações da sua pasta em 2017? Bom, em 2017 nós pegamos a secretaria, né, com algumas situações bem graves, né? Nós tínhamos toda a situação em virtude do ISEV no Santa Catarina, né, que já estávamos trabalhando, na verdade, desde dezembro para que efetivamente tivéssemos pronto o mais rápido possível, né, a solução em janeiro. E foi assim que no dia 6, né, trocamos a instituição. E hoje o Santa Catarina, ele funciona dentro daquilo que ele tem para ofertar hoje, que são os leitos de UTI pediátrico, neonatais, pronto-socorro e internação pediátrica, muito bem, né? Nós tivemos, durante todo 2017, por incrível que pareça, só 13 ouvidorias, né? E dessas 13, ainda 8 eram elogios, né? Para nossa surpresa. Então, a gente fica muito feliz com esses dados, né? Eu praticamente, assim, não vou dizer semanalmente, mas é difícil de 15 em 15 dias que eu não vá até o hospital, que esteja presente na recepção, que não esteja em contato direto com o diretor do hospital. E a gente recebe, né, essa contrapartida de quem está usando o hospital, que graças a Deus também não são muitas pessoas, e isso é positivo, né? A gente não tem que olhar pelo contrário. Que bom que não procuram um hospital. Significa que estão tendo saúde e que as crianças estão saudáveis. Mas o atendimento está muito bom. Nós tivemos também a situação toda em virtude desse instituto também, né, que foi desabilitado pelo município pela aplicação da lei da licitação 866, a questão da Casa de Saúde do Rio Maina. Eu acho que a nossa saúde mental no município tem muito a melhorar, mas ela fez um trabalho assim excelente no ano de 2017. Nós tivemos toda uma situação da judicialização, do qual tivemos um prazo de 5 dias, né, para dar jeito em toda a situação dos moradores. Então, os moradores foram acolhidos e resolvida a situação na Casa de Saúde do Rio Maina. Nós tínhamos também a situação do CAPS infantil, trabalhando a questão da saúde mental, que estava impedido, né, pela vigilância sanitária de exercer suas atividades naquele local. Então nós tivemos que fazer toda uma readequação, mudamos o espaço físico, nos mudamos de local, né, e isso foi muito positivo. Hoje nós visitamos o CAPSI e enxergamos assim, né, a qualidade e a diferença no atendimento. O CAPS 3, que é onde possui 5 leitos, ele estava fechado. Os leitos não estavam atendendo, então não estava trabalhando na lógica que deveria ser o CAPS 3. Hoje nós temos o suporte desses 5 leitos, nós reabrimos. Então as pessoas podem ficar internadas de 7 a 10 dias ali para estabilizar o seu quadro, como uma tentativa de suicídio, né, ou outras situações mais graves que depois de estabilizado o paciente já criou um vínculo com aquele centro de atenção psicossocial e continua o seu tratamento no CAPS. Ou em situações mais graves, do qual a gente estabiliza o paciente e solicita o leito pela central de regulação para internação via SUS. Então, toda a questão assim da saúde mental, ela melhorou muito. Qualquer cidadão pode entrar e pegar os dados que tem do DataSUS, né? Nós fizemos mais, né? Fizemos, na verdade, 2.388 acolhimentos nos nossos 4 CAPs. Então, apesar de ter tido a dificuldade com a Casa de Saúde do Rio Maina, os CAPs, né, e eu agradeço aqui, na verdade, aproveito a oportunidade para agradecer todos os trabalhadores que trabalham com saúde mental nos nossos 4 centros de atenção psicossocial, por abraçar a causa, né? Eles abraçaram a causa e fizeram esses grupos, mais de 3.000 grupos terapêuticos, né? A parte noturna que nós temos no CAPS 3 fizeram mais de 145 acolhimentos. Então, assim, o nosso trabalho voltado a isso, ele foi muito efetivo. Pegamos também, né, a dificuldade do Hospital São José, que também estava fechado. Então, não tinha nem contrato assinado. Nós conseguimos trabalhar, né, com um contrato temporário e depois com um contrato definitivo até abril. Melhoramos e estamos fazendo realmente o que estava escrito no contrato e que nunca foi feito, que é a avaliação dos dados de 3 em 3 meses.
Nós estamos, enquanto comissão, sentando junto ao hospital, junto com representantes dos secretários colegiados de 3 em 3 meses e avaliando o contrato. E tivemos, consequentemente, muitas melhorias. Passamos de 300 consultas na ortopedia, por exemplo, para 700 consultas mês no hospital. Então, o acesso à ortopedia melhorou muito. E claro que não paramos, tanto que hoje à tarde nós temos novamente uma reunião para avaliação do contrato, né, sempre buscando as melhorias. E N outras situações, né, que nós tivemos de melhorias em 2017. E respondendo a sua pergunta, né, temos muitos desafios para 2018. E o primeiro, né, que estamos enfrentando e buscando, correndo atrás, é a abertura da UPA, que estamos em etapa final, finalização. Sexta-feira passada tivemos, né, o início do processo licitatório dos equipamentos. Eu falo início porque nós tivemos mais de 30 empresas interessadas. Então, assim, a equipe agora parou para analisar todas essas propostas, né? É bem minucioso, a gente tem que avaliar o descritivo do equipamento por equipamento de cada proposta. E a intenção, né, é concluir o mais rápido possível e colocar em funcionamento, né, a nossa UPA, que também vai vir para melhorar a qualidade do atendimento do criciumense. Deve também, né, secretária, antes de responder aos questionamentos que estão chegando através do Facebook, do WhatsApp também, a implantação, o início efetivo dos atendimentos da UPA, diminuir a demanda nos hospitais, né, tanto no materno infantil como no Hospital São José. Sim, né? Na verdade, a gente tem toda a questão do materno infantil que leva esse nome, né? Mas não funciona a parte de materno. Estamos com uma expectativa, assim, muito positiva pela questão do secretário de Estado da Saúde, né? Agora ter assumido o Acélio, que é uma pessoa da nossa região, que já foi secretário municipal, que conhece as nossas necessidades. O presidente Diego Passarella, que é presidente da CIR da região carbonífera, já está agendando com ele uma reunião com todos os secretários aqui da região, para que nós possamos estar elencando as nossas necessidades enquanto região de saúde, né? Claro que enquanto Estado a gente não pensa só em município, mas região, e já decidimos que a nossa principal bandeira junto ao Estado vai ser a questão da conclusão do hospital materno-infantil. Temos uma pergunta, secretária. Pergunta da Simara Miguel, através do Facebook, onde também estamos ao vivo em vídeo. Moradores do Rio Maina pedem um olhar pela policlínica, pois para agendar médico para a semana seguinte, o cidadão tem que ir 2 vezes na unidade, uma às 5 da manhã e outra às 13 horas, quando é o momento que a funcionária coloca no sistema o cartão do SUS. Conversei com ela, eles dizem que é o Conselho de Saúde que resolve. Não tem um só cidadão que utilize e que não reclame disso. Situação da Policlínica do Rio Maina. Bom, a situação, na verdade, da Policlínica, a gente vai explicar como um todo. Quando nós pegamos o governo, existia uma forma de marcação nas comunidades. Toda sexta-feira se pegava um número para a próxima semana. E eu recebia inúmeras pessoas, né, até pelo início do governo, e os conselhos de saúde reclamando com isso e diziam: secretária, quer dizer que se eu ficar doente na quarta-feira, eu tenho que escolher dia para ficar doente. Mas existiam outras comunidades que preferiam dessa forma. O que nós fizemos? O governo ele se preocupa com cada comunidade. Ele escolhe a forma que ele quer marcar. E em abril do ano passado, nós fizemos uma grande assembleia com o mesmo dia. Houve ampla divulgação, inclusive estive passando em todas as rádios, em todos os jornais. Pedimos ajuda aos conselhos de saúde, até porque os conselhos eles são eleitos, né, pelaquela comunidade. Então, eles têm essa representatividade de que fizesse essa assembleia e cada comunidade escolhesse a melhor forma e como queria sua marcação. Então, não foi diferente na Policlínica do Rio Maina, né? Houve essa assembleia e essa forma. Agora, se a comunidade não está contente com a forma pela qual ela própria escolheu, porque daí, assim, né, claro que não vão todas as pessoas, mas a maioria e quem esteve presente aqui decide. Isso a gente tem que ter muito claro. Como hoje, né, são os vereadores, o prefeito, o presidente. A maioria escolheu quem hoje os representa. E da mesma forma, quem compareceu às assembleias escolheu a sua forma de marcação. Então, eu quero deixar muito claro, né, para essa ouvinte, que houve isso. Agora, se a comunidade decidir se reorganizar, marcar novamente uma nova assembleia e modificar,
Para a Secretaria de Saúde e para o governo municipal não existe problema nenhum. Tanto que eu cito um exemplo, a comunidade do Laranjinha fez isso. Ele escolheu de uma forma, que foi a forma que ela quis, nos chamou lá, não estavam satisfeitos, e eu fiz essa fala. Gente, então assim, ó, não sou eu que vou mudar aquilo que está lavrado em ata. E que existe um conselho de saúde e que existiu pessoas. Convoquem novamente uma assembleia, deem dias para que isso seja divulgado e de uma nova assembleia modifiquem, decidam enquanto comunidade como vocês querem. Então é isso que eu proponho novamente. Se a comunidade não está satisfeita, convoquem novamente, porque os profissionais estão ali e eles vão trabalhar na forma de marcação e de agendamento como a comunidade quer. Lembrando, né, secretária, que independente de ser agendamento de uma semana para outra ou diariamente, não precisa a pessoa ir às 4, às 3 da manhã, porque se alguém vai às 7, outro vai às 6, daqui a pouco vai ter alguém que vai à meia-noite, vai levar colchão e vai dormir lá na unidade. É bem isso, Carlos. Na verdade, é um fator cultural. Né? A policlínica tem uma característica, mas todas as unidades, por exemplo, que são saúde da família, que tem médico todos os dias, né? Manhã e tarde, do qual a gente agora colocou o ano passado, implantou o ponto digital, todo mundo bate o ponto. Então, assim, melhorou a questão do profissional estar realmente dentro da unidade. Existem algumas dificuldades ainda, existem. Né? Tem profissionais que a gente sabe que são um pouco complicados, mas como enxergar 62 serviços de saúde ao mesmo tempo, às 7 horas da manhã, às 8, quando todos abrem? Então, isso é um fator cultural. Né? Se as pessoas começarem a ir às 5, a ir às 4, é bem como você falou, daqui a pouco estão indo às 11 da manhã para tirar um número, né? E sendo que tem o profissional todos os dias na unidade. Outra situação, né, secretária, é quando as pessoas acabam, de repente, como você disse no início da nossa conversa, não sendo tão bem atendidas em determinadas unidades, acaba também aumentando a demanda pelo atendimento no hospital, já que a pessoa acaba criando aquele estigma de que naquela unidade o atendimento não é bom, não vou mais procurar. Vai direto ao hospital, também é uma situação que lá na outra ponta, na emergência, onde deveria atender os casos mais graves, acaba atendendo situações que poderiam ser resolvidas no bairro. Isso. Por isso até a questão da UPA, né? A questão da UPA também ela vai vir para nos ajudar nessa organização. A UPA ela é uma unidade intermediária entre a unidade básica e a parte hospitalar. Ah, Fran, mas já existe o 24 horas. Verdade, existe. Mas o 24 horas ele também tem um limite de resolutividade, né? Que a UPA vai nos proporcionar melhor, porque a UPA vai ter raio-x, a UPA vai ter exame de laboratório, que hoje muitos desses casos acabam tendo que ir até o hospital porque nós não conseguimos dar suporte. A UPA ela vai ter, inclusive, na verdade, ela vai ser um mini hospital. Ela vai ter até respiradores, onde o paciente vai poder ser entubado, ficar num respirador e ele poderá ficar ali até 48 horas, enquanto o médico coloca na central de regulação a busca de um leito para ele, né? Um leito de UTI ou um leito de internação. Então, vai, consequentemente, desafogar a questão hospitalar, aonde a central de regulação vai decidir os casos mais graves realmente que precisam ter acesso ao hospital. Inclusive, vai potencializar os hospitais da região. Né? Às vezes vai chegar, vamos hipotetizar aqui, um idoso que vai fazer um raio-x, vai se ver que é um quadro de pneumonia, mas que precise talvez tomar um antibiótico que seja endovenoso e que precise ficar hospitalizado. Ele não tem necessidade de procurar o Hospital São José, que é um hospital referência em alta complexidade. Aquele leito do Hospital São José, ele tem que ser potencializado para as situações de alta. Ele pode, por exemplo, ir para um hospital aqui da região, né? Aonde vai ter todo o aconchego, o bom tratamento para ficar internado, utilizando um leito, mas somente para fazer, por exemplo, a questão do antibiótico EV. Então, a UPA ela vai vir nos ajudar a reorganizar essas situações. A última pergunta para liberar a senhora para a sua agenda, que a gente sabe que é bastante extensa. Secretária, pergunta da Salete Rossetti, do bairro Próspera. Ela diz, há 2 anos que o médico não chama, sou diabética e paciente do médico. Depois eu passo o nome à senhora. Sim. Eu acredito que ela deva estar se pronunciando em relação à especialidade em endocrinologia, né? Eu acredito que deva ser isso. Não vou citar o nome dele, mas é um endocrinologista. Certo, então deve estar falando da questão da endocrinologia.
Bom, nós temos uma fila, né, bem razoável realmente para a questão da endocrinologia. E hoje, com a ferramenta CISREG, que nós temos os médicos que passam, a gente diz a visita, né, para priorizar os casos, inclusive por cores, né, que é toda aquela situação, tá com uma suspeita de CA de tireoide, que é endócrino, vai ter prioridade em relação ao diabético e assim sucessivamente. Nós conseguimos, e já sentamos inclusive essa semana, para avaliar o que a unidade básica está encaminhando para as especialidades. E dentro disso, nós agora temos um perfil, né, do que está sendo encaminhado. Muitas dessas coisas nós podemos resolver lá na unidade básica. Como que a gente vai resolver isso? Nós já conversamos com um profissional, ele está disposto a dar uma capacitação para a unidade básica, inclusive porque ele concorda que muitos dos casos não deveriam estar para ele, e aí cria toda uma expectativa do paciente que está na fila aguardando, e ele diz assim, esse caso, por exemplo, ele mesmo citou, isso não precisava estar vindo para mim. Né? É uma readequação do uso da insulina, é alguma coisa que o médico da unidade básica pode estar dando conta. Claro que eu não sei a situação dessa paciente especificamente, mas eu quero me referir que realmente existe uma fila e existe um planejamento da secretaria em qualificar as unidades básicas para conseguir resolver o máximo possível dessas situações na unidade, para diminuir os encaminhamentos. Isso a gente não está pensando em dificultar o acesso do cidadão ao especialista, não é isso. Na verdade é o contrário, é para que gradativamente ele tenha o acesso ao especialista, mas para as situações que realmente sejam necessárias. Quem vai nos ajudar nesse processo é o próprio médico especialista, que vai nos apontar situações que não precisariam estar sendo encaminhadas. Por exemplo, ortopedia. Vai lá, fez um raio-x e deu esteófitos, tal. Aquilo ali é o ossinho que cresceu, é o bico de papagaio, a pessoa vai ter sempre. Não vai ser indo no ortopedista que ela vai deixar de ter ou vai ter uma solução para o seu caso. Então, nós vamos chamar o ortopedista para capacitar os clínicos gerais para que, em tais situações, a conduta é essa. Eu não tenho muito o que ajudar. Vocês não precisam pedir tais exames, porque são situações pontuais. O que a gente pode fazer? Então, vamos prescrever a fisioterapia, o tal medicamento. Então, essa educação permanente. Isso já está acertado, inclusive, com a regional médica, com a associação. Nós já tivemos uma reunião com a presença do prefeito e essas lideranças médicas, eles concordam que precisa ter isso, né? Que eles precisam estudar, estar se capacitando, ter essa troca de experiências, né? Que na verdade a gente vai chamar de uma roda de conversas, de troca de saberes do especialista com o clínico geral, sempre visando o quê? Resolver o problema do cidadão. Não é dificultar o acesso dele, mas resolver o problema do cidadão. Está certo, teremos muitos outros assuntos, uma pasta bastante abrangente, são 62 unidades de saúde, 2 unidades de pronto atendimento 24 horas na Próspera e no Boa Vista, os hospitais, mas a gente sabe que justamente por toda essa demanda, a sua agenda também é bastante extensa, bastante corrida. Agradeço a sua disponibilidade, secretária. Tentávamos já há alguns dias agendar a entrevista, a senhora gentilmente nos atendeu, vindo até aqui a emissora. Agradeço, desejo uma boa quarta-feira, bom trabalho a você e toda a sua equipe. Eu que agradeço pela oportunidade, o governo municipal está sempre à disposição, né? Sempre que possível estou lá na secretaria e atendo a todos. Nós temos um setor de ouvidoria na Secretaria de Saúde. Até o final do mês vamos estar já, né, atendendo no novo Paço Municipal. Também fizemos um espaço lá para ouvidoria para melhor atender a todos, né? E estamos à disposição, né, para as críticas e também para as sugestões.